além da gravação, tem um resuminho, né? Como fosse uma ata da reunião, o que é decidido. Também a gente sabe, o Lunardi sabe disso, está aí há algum tempo, a gente cobra, né, Lunardi? A gente fala aqui alguma coisa, tem uma demanda, e essa demanda ela vai para lá, vai de volta, né, para quem Sim. está participando conosco. É assim, no sentido de procurar trazer o resultado daquilo que foi o aprendizado da semana. Então, se tem uma demanda, então aí é missão. E é missão dada, depois a gente faz aqui a verificação se aconteceu ou não. E a gente viu isso com relação, por exemplo, à montagem, à estruturação de uma embaixada. Um pastor mesmo, né? Chegou aqui sem nada, não tinha criança, não tinha ninguém, assim, com que trabalhar na igreja, e o sonho de ter crianças ali, e hoje tem uma embaixada formada, líderes também, que não tinham a mínima ideia de como fazer isso acontecer, e hoje tem também trabalho de liderança em suas igrejas. Então, às vezes, demora 3 meses, 4 meses, esse processo, mas é um processo que além disso, né, a boa vontade, o interesse, né, que é muito grande aqui para fazer a coisa acontecer, mesmo diante da dificuldade. E hoje eu trouxe aqui, como eu disse, né, prometi sempre trazer alguém, como houve aqui a participação do nosso vice-coordenador Marcos Joaquim, que trouxe assim um ensino muito prático em relação a como lidar com as nossas reuniões, como fazer as atividades dentro da embaixada, e vai levar isso para o nosso curso. Está gravado aqui, se vocês quiserem ver, está disponível, né? A gente tem um grupo de capacitação que recebe material, que troca informação, vocês querendo, Thaís, Luciano, Reinaldo, Fábio, fiquem à vontade, tá? Participar desse grupo, e aí vocês contribuem com o que vocês têm, com as demandas de vocês, onde vocês estão. Não, a gente não tem essa coisa de fronteira aqui, tá? E eu tenho aqui o meu amigo, né, conselheiro Cristiano Medeiros, que é o nosso coordenador regional. Então, Cristiano, com a palavra depois da oração de quem? Quem vai orar? Vamos lá. Eu, eu gostaria que o Lunardi fizesse essa oração. Amém. Tá bom, Lunardi? Então você ora para a gente dar início, né, aí com a palavra do nosso coordenador Cristiano. Sim. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, graças damos por mais esse dia que o Senhor me concede. Obrigado, Senhor. De agora te agradeço por essa reunião que está para começar, por essa capacitação, que o Senhor possa usar o irmão Djalma para que nos oriente com a sua experiência, para que possamos continuar com esse trabalho em Embaixador do Rei, Amém. possamos ser feito com a tua graça e permissão. Amém. Graças dando por tudo que o Senhor me concede. Amém. Amém. Vamos lá. Então, Cristiano. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu estou muito à vontade porque eu estou assim no meio da minha família, né? Então, Salustiano, Rondônia, Reinaldo do Maranhão, Fábio Minas Gerais, confirma para mim, por gentileza. Lunardi, São Gonçalo, correto? TCA Fluminense, Itaboraí, bênção. E Djalma, né? Não preciso nem tecer comentários em relação a Djalma. Na palavra diz que é amigos mais chegados com o irmão, e Djalma é um desses grandes amigos mais chegados com o irmão. Um companheiro aí de lutas e batalhas espirituais, está à frente hoje do DCR Carioca, e ser coordenador do DCR Carioca não é fácil, né, para qualquer um. É uma mega experiência, e com certeza o Djalma tem demonstrado todo o trabalho e tudo que passa no coração dele. É um coração voltado para missões. E o que eu enfatizo sempre para os meus melhores amigos nós temos que viver missões em tempo integral. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? A grande pescaria, logo depois da minha conversão, se deu início através de literatura, né? E eu queria demonstrar isso para vocês.
Então, a primeira literatura foi o mais importante é o amor. E aí eu chego numa igreja grande, aqui na Ilha do Governador, a igreja que eu comecei a congregar nessa igreja, e aí numa participação num culto de juventude, o pastor falou assim, então vamos todos juntos mencionar João 3,16. E tinha uma irmã muito bonita do meu lado e falou assim, quem não sabe João 3,16 é muito burro. E eu era ali, um novo convertido, né? Indo na igreja pela primeira vez e eu não sabia João 3,16. E aquela palavra daquela irmã fez com que eu começasse a correr atrás e memorizasse, né? E entendesse o verdadeiro sentido de João 3,16. A minha conversão começou dentro de uma unidade militar, aonde passava um cabo da aeronáutica, e toda vez que ele passava perto dos soldados, os soldados tinham que ficar em pé, que normalmente os soldados ficavam sentados na aula de recrutamento, e a gente levantava para o mais antigo. E ele brincando, ele ficava assim, senta, 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 senta. E daquele jeito brincalhão e cativante, ele foi convidando os recrutas para o culto na unidade militar. E aquele jeitão carismático, brincalhão, e brincalhão até demais, aquele jeitão me cativou. E aquele grande homem de Deus chamado Gilberto, que hoje mora em Santa Cruz, ele até hoje é assim, um referencial na minha vida, é meu líder espiritual. Vira e mexe, quando eu estou assim, na onça, né? Eu passo mensagem para ele, ou então ligo para ele e falo assim, irmão Gilberto, ora por mim, porque eu estou indo para uma missão, eu estou indo para uma batalha espiritual, e ele fica na minha retaguarda orando. E todos nós temos que ter um líder, né? Temos que ter um amigo que intercede um pelo outro. Recentemente, eu estava numa reunião de pastores junto com o Djalma, e nós ouvimos um pastor falando isso. O pastor mencionou, eu sinto falta de um pastor que possa me ouvir. E como é importante nós entendermos isso. Conforme eu falei para vocês, hoje eu vou me apegar muito à literatura. E eu queria enfatizar uma literatura que todos vocês conhecem, que é o Manual do Conselheiro de Embaixadores do Rei. No Manual de Conselheiro, nas primeiras páginas, fala sobre como surgiu a organização Embaixadores do Rei. E aí enfatiza, né, que um grupo de meninos de 12 a 14 anos, eles começaram a orar junto com seu pastor e os meninos ajudaram a custear uma missionária. E a gente começa a observar o que tem acontecido hoje em dia nas nossas embaixadas com essa realidade que ocorreu logo nos primórdios. Será que, de repente, nós estamos tão focados como esses rapazes de estar em oração, de estar intercedendo por missionários, por estar ajudando a custear a vida de um missionário? E muito me alegra, não quando eu entro numa embaixada e eu vejo assim, uma sala repleta de troféus, medalhas, porque com o tempo as medalhas vão enferrujar, o troféu vai enferrujar. Mas a pergunta que eu faço para os senhores, qual é o legado que nós estamos passando para os nossos embaixadores do rei? Será que hoje nós podemos olhar para frente e falar assim, esse menino que hoje é um homem batista, ou um homem firme na palavra do Senhor, quais são os frutos que ele está apresentando? Qual foi o grande legado do meu ensinamento, do meu conhecimento bíblico para aquele menino que hoje é um homem adulto? E hoje eu posso compartilhar com vocês que eu tenho 2 embaixadores do rei que são líderes, que são conselheiros de embaixadores do rei. E eu acho que é uma das grandes conquistas de um conselheiro é ver o seu embaixador do rei encaminhado, né, firme aí na palavra e conduzindo um rebanho, porque nós, conselheiros de embaixadores do rei, nós temos um ministério. E que ministério é esse? É o ministério de pastorear esses meninos da faixa etária de 9 a 17 anos. Aí, de repente, algum conselheiro vai falar assim, Cristiano, mas eu me deparo com uma outra realidade na minha associação ou no meu departamento convencional, porque surgem meninos mais novos interessados na organização. E como prosseguir, como proceder? E aí eu falo para vocês, acolhendo, sendo líderes acolhedores.
porque esses meninos vão olhar para vocês como referencial na vida deles. E a forma que você fala, a forma que você demonstra o carinho, é a forma que você está pescando esse menino. E eu tive, meu coordenador Djalma, meu coordenador carioca, o privilégio de convidar o Reinaldo para participar de todos os presentes, né? O Reinaldo tem um significado muito grande na minha vida. Eu recebi um convite para ir para o Maranhão, num curso de conselheiro, e sabe como eu sou, né? Eu gosto muito de postar foto na rede social, gosto muito de fazer vídeo, postar vídeo, né? E aí eu tô na rede social, na época era o antigo Orkut, e postando, Senhor, realiza o meu desejo, Senhor. E aí a minha esposa passa por trás da cadeira do computador e ela observa o que eu estou digitando. E ela virou e falou assim: Cristiano, você acha que alguém vai ler essa tua postagem? Você acha que alguém vai curtir, vai comentar a tua postagem? O que você está pedindo para Deus? Você acha que alguém vai se preocupar com isso? Ela falou assim para mim, eu me lembro bem. Se você postasse alguma coisa de time de futebol, você ia ter vários comentários. Aí você vai falar algo, um desejo pessoal seu, um pedido que você tem para fazer para Deus. Você acha que alguém vai ler isso? E mesmo assim eu não perdi a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Desliguei o computador, fui para o quarto descansar. Às 7 horas da manhã, o meu telefone toca. E quem estava ligando para mim? Pastor Nivaldino Cipriano Basto, pastor presidente da Segunda Igreja Batista de Irajá. E aí, meu irmão, tá animado para a viagem para o Maranhão? Aí eu virei e falei assim, pastor Nivaldino, animado eu tô, né, pastor? Mas eu não tenho recurso financeiro para ir para o Maranhão. E eu tô achando que eu não vou, eu tenho certeza que eu não vou devido à falta de recurso financeiro. E aí o pastor Nivaldino dá aquela risada, né? E eu fico até imaginando, na hora ele com o telefone me ligando e coçando o bigode, rindo. Valeu, valeu! E falando assim para mim, meu irmão, você já abriu seu e-mail? A sua caixa de e-mail? Aí eu falei, ainda não. Aí ele falou assim, então vá no computador, ligue o computador e verifique a sua caixa de e-mail. E aí quando eu ligo o computador e que eu olho assim para a mensagem, estava minha passagem ida e volta para o Maranhão. O pastor Nivaldino me abençoou com a passagem de ida e volta para o Maranhão. E aí eu compartilhei essa minha felicidade com a minha esposa. E eu falei assim, Deus ouviu a minha oração. E Deus tinha um propósito muito especial nessa minha viagem para o Maranhão. E qual foi o propósito especial? De todos os conselheiros ali presentes, Deus me presenteou com o Reinaldo. Reinaldo foi um aluno do curso e que, durante a aula de Estatuto da Criança e Adolescente, quando ao término da aula o Reinaldo chega para mim e fala assim, conselheiro, o senhor me dá uma permissão para me ausentar durante 15 minutos? Aí eu falei assim, é muito urgente? Ele falou assim, e depois eu explico para o senhor. E aí ele saiu, me lembro que ele pegou a moto, ele tinha até um capacete rosa, não era isso, Reinaldo? E aí o Reinaldo, mas o capacete rosa não era dele não, era só para preocupante da moto, né? Aí eu cheguei e falei assim, não, tá ok. Aí o Reinaldo saiu, depois de 15 minutos o Reinaldo voltou e voltou contando a bênção. E qual foi a bênção que ele compartilhou? Ele virou e falou assim, conselheiro, todo esse aprendizado no curso, eu fui colocar em prática. Eu reuni os meus meninos e me desculpei de alguns procedimentos quando eu estava com eles. E, rapaz, e aquilo aguçou minha curiosidade, né? Eu fiquei muito curioso para conhecer a turma do Reinaldo, a garotada do Reinaldo. E o Reinaldo, logo em seguida, ele me faz uma pergunta. O senhor tem algum compromisso amanhã? O senhor poderia almoçar comigo e com a minha família? Eu não pensei duas vezes, eu falei, claro que sim, cara, claro que eu gostaria de almoçar com a tua família. E aí eu monto na moto do Reinaldo, coloco o capacete rosa e a gente pega uma estradinha de terra e daqui a pouco o Reinaldo entra num tremendo de um espaço, num sítio gigantesco. E aí, quando eu olho assim para aquele sítio, várias crianças ali formando uma fila, né, Reinaldo? Com prato plástico, com copinho plástico. E aí eu me
coloco logo no final da fila. Aí o Reinaldo virou e falou assim, não, o senhor não vai ficar no final da fila, não. Eu quero apresentar para o senhor a minha família. E aí o Reinaldo me apresenta a tia dele. E a tia dele virou e falou assim, eu orei muito pelo meu sobrinho. E ela falou assim, e Deus tem um propósito na vida do meu sobrinho. E Deus já estava realizando esse propósito. Que propósito é esse? O Reinaldo estava se preparando para ser um líder, para ser um conselheiro de embaixador do rei. E aí, antes mesmo, né, da formatura do Reinaldo, o Reinaldo me dá esse presente, me apresenta os meninos dele. Eu me lembro que naquele mesmo dia eu reuni com a criançada na piscina, dei uma aula de natação, lembra, Reinaldo? Ensinando muitos meninos a nadar. E quando terminou aquele momento ali prazeroso, participei do culto junto com as crianças ali. Tinha até missionário que veio de muito longe para abençoar vidas ali, uma família. O missionário abençoou uma família, me lembro como se fosse hoje. E eu me lembro que na prova do Reinaldo, o Reinaldo virou para mim e falou assim, conselheiro, eu não vou ter condições de fazer a prova. Aí eu falei assim, não, você vai sim. E o Reinaldo relutando comigo, falou, não, não vou conseguir. Aí eu virei para ele, fui bem duro com ele, não sei se ele lembra, que eu falei assim, eu não vim do Rio de Janeiro à toa, eu vim do Rio de Janeiro com um propósito. Deus me deu um propósito muito especial. E hoje eu entendo que esse propósito é justamente estar aqui junto contigo. Eu vou ler as perguntas para você e você vai me responder. E foi uma prova oral, Salustiano, Lunardes e Fábio. E o Reinaldo, cara, ele foi assim um espetáculo na apresentação da prova dele. Foi uma prova 100%, cara. O que eu perguntava, ele respondia, e muitas vezes nem chegava a apresentar as alternativas para ele, ele ia carimbando. Eu falei, é isso aí, cara, é isso aí. E todo acerto dele, eu vibrando, vibrando. E ele expôs para mim, né, qual foi a dificuldade que ele tinha sobre a questão de memorização. E eu falei, não, mas você vai conseguir passar. E aí ele passou no curso, ele recebeu o certificado. Muitos cursos que eu vou, muitas vezes as pessoas não valorizam, né? A importância da credencial, da carteirinha de conselheiro, a importância de ser um conselheiro. E o Reinaldo, ele valorizou isso demais. E o grande presente que Deus me deu foi na Unier de Fortaleza, quando eu cheguei para o Reinaldo, vi o Reinaldo junto com a delegação do Maranhão, e eu falei, Reinaldo, rapaz, que coisa linda, cara, te encontrar aqui, você, tua família, os embaixadores. E eu falei assim, cadê o coordenador do Maranhão? E ele virou e falou assim, conselheiro, eu sou o coordenador do Maranhão. E aí vocês imaginam a minha felicidade. E aí a gente começa a observar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem um amor e um carinho todo especial. Olhem a distância, Rio de Janeiro, Ilha do Governador para o Maranhão. Observe a distância, Ilha do Governador para Rondônia. E quando a gente olha para o irmão Salustiano, a gente olha assim, apenas um conselheiro de embaixador do rei. E o Brasil precisa conhecer esse grande homem. Não é apenas um conselheiro, porque ao lado dele existe uma grande mulher chamada Ana, que está ali compartilhando com ele as lutas, as dificuldades, os desafios, e é uma grande conselheira de embaixador do rei que o nosso Brasil tem. E algo que o Salustiano, futuramente, ele vai ter a oportunidade de participar de outras reuniões e apresentar a irmã Ana para os demais conselheiros, mostrando esse potencial. Ana Lúcia. Isso aí, Ana Lúcia. Ana Lúcia, uma grande mulher de Deus que conhece muito sobre a organização. E digo mais para os senhores, conhece tanto de organização que chega a dar banho em muitos homens que pensam que sabem de organização, que pensam. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma literatura, né? Eu me lembro que eu descobri um grande tesouro, e eu vou compartilhar essa história com vocês. Deixa eu respirar fundo para poder compartilhar essa história. Eu quero, assim, que vocês entendam, assim, com toda a pureza que eu vou falar para vocês. Mesmo se eu estiver contrariando alguns pensamentos, mas eu queria que vocês se esforçassem para entender. O que eu entendo da nossa organização missionária Embaixadores do Rei? De algo que eu aprendi há muitos anos atrás, que nós vivíamos debaixo de um grande guarda-chuva. E esse grande guarda-chuva tem 3 organizações missionárias que caminham
lado a lado. E aí, deixa eu explicar o porquê caminham lado a lado. Os embaixadores do rei, quando termina a faixa etária dos embaixadores do rei, existe uma lacuna em alguns estados devido à ausência do grupo de ação missionária. Ok? E muitas vezes a gente não para refletir sobre isso, sobre essa questão dessa ausência. Recentemente, no Rio de Janeiro, ocorreu uma grande mortalidade de jovens, né? E esse grande conflito tinham jovens da faixa etária de gamista. Ou seja, aquele período que o embaixador do rei ele fica ocioso, sem nenhuma organização missionária para abraçá-lo, o tráfico de drogas se alegra com isso. Por quê? Porque muitas vezes aquele menino que tem um grande potencial na tua embaixada, ele tem uma grande finalidade, ele tem uma grande funcionalidade no caminho errado, no caminho do mal. E o traficante, ele fica de olho nesse menino. O traficante, ele fica de olho querendo resgatar esse menino. E a luta que nós passamos aqui na região sudeste, né, em algumas regiões do nosso Brasil, nós nos deparamos com situações dessa, de vários meninos que se perdem no tráfico de drogas, se perdem sendo olheiro do tráfico, se perdem assaltando, se perdem matando e se perdem consumindo drogas. E a gente só vai encarar essa realidade quando nós vestirmos essa camisa e não pensarmos que vestir a camisa de conselheiro de embaixador do rei é apenas de levar as nossas embaixadas em congressos, acampamentos, mas é se aprofundar, é viver missões em tempo integral, algo que eu sempre enfatizo. E o que é viver missões em tempo integral? É acompanhar a vida do menino no dia a dia. Como é que está o rendimento escolar? Como é que você está na escola? Você está bem na escola? Posso ver o seu boletim escolar? E muitas vezes o líder pensa assim, não, mas isso aí é responsabilidade apenas do pai, da mãe, porque são os pais que educam. Mas se a gente parar para analisar com riqueza de detalhes, os meninos eles visualizam nós, conselheiros, como os super-heróis dele. Então vocês começam a imaginar, quanto maior a cobrança, maior será o rendimento dos seus meninos da embaixada. E eu quero fazer uma leitura de um livro do falecido reitor do Seminário do Norte, pastor Zaqueu Moreira de Oliveira. O nome desse livro é Meditações sobre o Ministério Cristão. Gostaria de ler um parágrafo da página 51. E esse parágrafo fala sobre excelência. Quando se fala em qualidade, obviamente se busca excelência. Questionamos então, quem somos nós, frágeis criaturas, para chegarmos ao ápice da excelência? A Bíblia diz, é tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como o Senhor e não os homens. Toda a obra de Deus é excelente, mas nós, vasos de barro, não podemos, pelas nossas próprias forças, chegar ao pico da qualidade. Contudo, o apóstolo Paulo fala que temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não para a nossa parte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E muitas vezes a soberba, o orgulho nos sobe a cabeça. E eu falo isso para vocês de experiência própria. Eu fui ministrar um curso numa igreja batista em Juiz de Fora, Minas Gerais. E chegando na igreja, eu estava me sentindo tal, porque eu era o coordenador nacional na época, e imagine a situação, o coordenador nacional vai falar. E aí vocês começam a imaginar o quanto eu estudei, o quanto eu me preparei para falar. E aí, o que aconteceu? Durante o curso, eu recebi o programa, e no programa, um casal falou assim, irmão, a sua palavra vai ser a última. E aí, a soberba falou mais alto, o meu coração se encheu de vaidade, e eu ficava assim, num ar arrogante, imaginando, eu vou dar um passeio na minha fala.
Só que antes da minha fala, um casal que tinha completado recentemente 18 anos de idade, um embaixador do rei, que casou com uma mensageira do rei, foram para a região ribeirinha trabalhar em missões. E aquele casal começou a compartilhar suas experiências missionárias. E falando que quando eles se arrumavam, se vestiam de palhaço, que iam se apresentar na região ribeirinha, as famílias, as crianças se arrumavam para receber os missionários, se arrumavam para receber os palhaços. Eles paravam para ouvir a palavra de Deus através daquela atitude lúdica, através da brincadeira. Porque para eles ali era coisas que eles estavam assim aguardando há muito tempo. Era visita de missionários na região ribeirinha. E aquele casal começou a compartilhar através de fotos, vídeos, o que se passava na região ribeirinha. E quando aquele casal estava terminando a apresentação, Deus tocando no meu coração: soberbo, orgulhoso. Tipo, abaixa a sua bola, você não é nada. Olha o exemplo aí. E eu olhando para aquele casal missionário, e eu falei assim: Senhor, eu tenho muito que aprender. E de fato eu fui aprendendo com o passar do tempo. Eu tive a oportunidade de receber um convite do irmão Nelson Leonardo, primeira Igreja Batista de Santa Cruz, realizar um trabalho numa tribo indígena, ser um missionário ali, levando a palavra de Deus para aquela criançada da tribo indígena. Tive a oportunidade de ir em Rondônia, Cacaulândia, fazer um trabalho na comunidade do MST, vendo aquelas crianças ali sentadinhas ali, ouvindo a palavra de Deus. Junto estava eu e o missionário Alex Toledo, da primeira Igreja Batista de Guarapari, Espírito Santo. E eu vendo ali, eu falei assim: rapaz, esse Brasil é muito grande, e o quanto Deus, ele está levantando missionários. E eu acredito que Deus vai tocar no coração de cada líder, e essa chama por missões vai arder cada vez mais e mais. Salustiano levantou o braço. Salustiano, com a palavra, por gentileza. Deu entrada aqui. Deixa eu tirar aqui, colocar o... Foi eu, Cristiano. Foi o Reinaldo. A Lúcia está falando aqui, o Salustiano tem que ligar o som. Tá, não foi eu que levantei minha mão. Eu só queria dar uma palavrinha, né? Meu nome é Reinaldo, né? Sou do Passo do Numiá. Não sou de São Luís, sou da ilha, né? Mas sou de uma cidade próxima a São Luís, né? Estou como coordenador, fiquei no lugar do irmão Roberto, né? E Cristiano falando aí, né? Cristiano falou tudo, né? Cristiano, contei meu testemunho lá no nosso curso, né? Esse curso era para ter bastante conselheiros, mas não sei se Cristiano lembra, deu somente 3 conselheiros para fazer esse curso, né? Então, o Cristiano, né, deu aula para 3 conselheiros, e desses 3 conselheiros saiu um coordenador, né, que Deus faz na nossas vidas, viu, Cristiano? E como o Cristiano falou, quando ele foi no ABA, né, que é no Araçagi, quando eu levei ele para conhecer os meninos, ele me ensinou, né, eu dizia para ele: Cristiano, como é que eu faço, que os meninos são muito, em acampamentos, eles não dormem, né? E como é que tu faz, Cristiano, lá no Rio de Janeiro, né, com esses meninos? E aí eu não sei se Cristiano lembra, antes de ir para a piscina, Cristiano, tu ensinou um futebol, né, sentado, né? E isso até hoje eu faço com esses meninos, né? E graças a Deus, tudo isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa embaixada é uma embaixada referente aqui no Maranhão, né? Não porque eu mereço, porque eu não mereço. Contei no meu testemunho, né, que antes de eu ser conselheiro de embaixador do rei, eu era
eu era pinchador, né, vim do mundo das drogas, e o meu pastor, contei para Cristiano também, que minha tia perguntou se eu não queria passar um tempo na casa dela, né, e essa minha tia ficou comigo até 7 anos. Foi no período que eu me casei, né, com uma serva de Deus, me casei, e aí fui ter minhas coisas, né. Então, Deus, ele faz as coisas certinhas, e nesse período, outrora, né, do mundo secular, eu pinchava, né, CER, que para mim era só um C, um E e um R, né, mas para Deus ele já sabia, que quer dizer conselheiro de embaixador do rei, né, então Deus, ele faz as coisas certas. Então, os irmãos aí, ó, que sempre confie em Deus, porque Ele faz tudo. Antes de eu passar a palavra para Cristiano, que Cristiano, eu não sou nem de estar falando, não. Um dos meus problemas é minha timidez, né? Eu sou muito tímido mesmo. Mas, ainda agora, eu estou aqui no serviço, ainda agora entrou os meninos tudinho, eu estou aqui no serviço. Deus, ele me deu uma provisão que eu conservo os telefones aqui do hospital, e também câmera de filmagem. E aí, eu ainda estou aqui, não era para mim estar aqui não, já era para mim estar em casa, mas deu um probleminha aqui na rede, eu estava ajudando uns amigos meus a tirar esse defeito. Aí foi que eu lembrei da reunião. Então, Cristiano, um testemunho, quando Deus quer para fazer as coisas. Uma vez, eu estava sem dinheiro para levar os meninos, até amanhã é dia de levar os meninos para um café da manhã, né? E aí, eu estava sem dinheiro para levar, estava com 50 reais, né? Eu contei esse testemunho na CERN, né? Que é o encontro que a gente tem aqui no Nordeste de conselheiros, e eu me emocionei, né? Lembrando do que Deus faz nas nossas vidas de conselheiro, quando a gente nos dispõe para Deus. Levei os meninos, e aí eles estavam todos fardados, e aí quando eu estava passando na porta da igreja, o presidente dos homens falou assim, Rinaldo, tu vai levar como os meninos? Eu disse assim, eu vou levar eles de ônibus. Ele, 20 reais aqui para te ajudar na passagem. Aí eu, obrigado, irmão. Aí fui andando com eles, até no ponto final do ônibus do Maiobão, bairro próximo do meu, que passa mais ônibus do que o meu bairro. E aí, chegando lá, tinha uma senhora, ela disse assim, meu filho participou dessa organização, né, os embaixadores. Aí eu disse assim, sim. Aí conversei com ela, conversei. Aí, quando foi entrar, ela disse assim, ei, eu posso pagar a passagem dos meninos? Né? Os menores passaram por debaixo da borboleta, eu posso pagar a passagem dos maiores? Eu disse assim, pode. E aí, ela pagou a passagem de todos os meninos, né? E aí, fui para o café, tomamos café. Aí, o nosso pastor, ele estava doente, né? Estava doente, não estava indo... Estava em repouso em casa, e aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita para o nosso pastor. E aí os meninos falaram, vamos, né? E aí a gente foi andando. Aí o irmão Roberto Gil, que muitos conhecem, que é o antigo coordenador daqui do Maranhão, que até Caiu aí o sinal. Aí, mas que bênção, né? Muito bom. Aprendi as coisas. E aí ele falou, ele aprende forte. Ele conhece de forma lá, e aí, né? E aí, você não estava me ouvindo? Você ficou em qual parte? Tá. Que eu contei muitas coisas. Você foi a benção do dinheiro. A parte da senhora que ajudou a pagar a passagem dos meninos passaram. Sim. Aí
Acabou o café, fui andando para o meu pastor estava doente, e aí eu fui visitar ele, fazer uma visita com os meninos. E aí quando eu estava indo, o irmão Roberto Gil, que era o antigo coordenador aqui do Maranhão, ele botou os meninos todos no carro dele, era um Space Fox, e o Space Fox tem uma mala gigante, né? E aí botou todos os meninos dentro do carro, dentro da mala, e aí levou a gente, era próximo da casa do nosso pastor, esse café. E aí nós fomos. Chegando lá, o pastor, nós oramos com o nosso pastor, né? E ele disse assim: Reinaldo, eu vou levar vocês. Aí o carro dele é um carro aberto, né? É uma Hilux. Aí ele disse assim: eu vou levar vocês, Reinaldo. E aí ele levou a gente para casa. E aí depois, o que aconteceu, irmãos? Eu não gastei meus R$50 em o que deu até a obra. Travou? Amém. Travou? Pouquinho só, mas deu para ouvir. Reinaldo. Tá, então tá bom, Cristiano. Muito... Benção, tá travando. Deixa eu dar uma palavrinha rapidinho. Irmã Ana, seja muito bem-vinda à sala. Tá ótimo. Irmã Ana, seja muito bem-vinda à sala. Recentemente estava falando, agora há pouco, né, sobre a sua importância na organização Embaixadores do Rei. Então, a irmã não é apenas um referencial na região norte, mas é um referencial nacional, com essa dobradinha perfeita ao lado do irmão Salustiano. Que Deus continue abençoando sua vida, enchendo sua vida de sabedoria, muito amor no coração, e continua firme, que nós aqui do Sudeste estamos em oração por vocês. Eu agradeço e que Deus abençoe a todos. Amém. Ana Lúcia de Oliveira Freitas. Bênção demais. Como é que a gente tem o nome completo de uma pessoa assim? Só pode ser muito importante. Verdade, viu? Como é que aparece e aqui? Meus irmãos, e meus irmãos, e dando assim, né, um complemento nessa mensagem abençoada, né, do falecido pastor Zaqueu Moreira de Oliveira, eu queria compartilhar com vocês o que ele entende sobre o ministério e a Bíblia, né? O ministério é exercido com a arma poderosa que temos em mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. O equipamento indispensável hoje para o ministro de Deus não é o telefone, a secretária eletrônica, o fax ou mesmo o computador de última geração, embora eles sejam muito úteis. Um carro ajuda bastante no exercício do ministério em nossos dias. Contudo, o melhor veículo, o equipamento indispensável, o vetor insubstituível é a Bíblia Sagrada. Fiel é esta palavra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E a gente para analisar, e é a mais pura verdade. E eu tenho, assim, muitas experiências, né, com os irmãos aqui presentes nessa sala de bate-papo. O irmão Fábio, de Minas Gerais, é um irmão, assim, que me passa mensagem todo dia aquela mensagem, a palavra, compartilhando a palavra, e o quanto edifica a minha vida as mensagens do irmão Fábio. E o irmão Djalma também não fica atrás. Só para vocês terem uma ideia, nós participamos da ONIEL em Fortaleza, e foi no período que foi justamente o aniversário do filho do irmão Djalma, o Felipe. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer uma surpresa para o filho do conselheiro Djalma. E eu aqui no Rio de Janeiro começo a pegar a lista de contatos de telefone de boleiras. Mulheres, né, que confeitam bolo, que preparam bolo, né? E aí o que Deus me faz? Deus me presenteia com a melhor confeiteira de Fortaleza. E o melhor bolo de Fortaleza foi parar justamente onde nós estávamos hospedados. E aquele bolo, nós comemoramos o aniversário do filho do Djalma, do Felipe. Por falar em aniversário, eu e o Djalma estávamos comandando o núcleo Alvorada no sítio do Sossego. E aí eu tive que perturbar o irmão Marcos Joaquim, que está no grupo. E eu falei, Marcos Joaquim, eu quero fazer uma surpresa para o Djalma. Eu falei assim, eu queria que você confeccionasse máscara no formato do rosto do Djalma. E essas máscaras vão ser distribuídas lá no acampamento nacional de verão dos Embaixadores do Rei. E aí o Marcos Joaquim, Cristiano, só você mesmo. Eu falei, pô, Marcos, tenta confeccionar aí número X de máscara. E tal, o Marcos Joaquim passando dias e dias cortando papel, cortando. E a filha e a esposa também. E a filha e a esposa também.
E aí, Olha quando... ele aí, ó. Olha ele aí. Coisa de louco. Olha lá. Até hoje, a minha filha e minha esposa têm pesadelo com o rosto do Djalma. E aí, quando nós aí nos preparamos, né, compramos bolos, escondemos bolo lá nas cabines, e de repente chega o Djalma, comandando o núcleo do Alvorada junto comigo, e aí aquela festa bacana, e todos os meninos mascarados com a máscara do Djalma. E aí muitas pessoas não entendem, né? Ficam pensando assim, mas esses líderes querem aparecer, esses líderes fazem bandeiras, com a foto deles estampada na bandeira, fazem máscara, mas algo que nós ganhamos naquele ano. Foi um ano, assim, muito difícil para mim. O Djalma e o Marco Joaquim acompanharam todo o processo, a dificuldade que foi para eu ir no acampamento nacional, a minha esposa passando por problema de saúde, e um dos embaixadores que eu levei o tempo todo enfatizava para mim, conselheiro, cadê a sua fé? E aí a minha esposa vinha com uma notícia falando assim, olha, a cirurgia vai ser no mês de janeiro. E o embaixador falava para mim assim, não vai ser no mês de janeiro não, conselheiro. Pode acreditar, vai ser depois do acampamento nacional. Aí eu virava para ele e falava assim, mas a gente não tem recurso. Aí ele falou, conselheiro, Deus vai providenciar o recurso. E tudo que aquele menino falava, eu acreditava na palavra daquele menino. E eu chegava em casa, orava e falava assim, Senhor, a minha fé está semelhante àquela fé que o Senhor menciona na Bíblia, do tamanho do grão de mostarda. A fé desse menino é muito maior do que a minha. E tudo que aquele menino falou para mim justamente aconteceu. A cirurgia da minha esposa não foi no mês de janeiro. O recurso financeiro, nós alcançamos o recurso financeiro, que o irmão em Cristo pagou 2 inscrições para o acampamento nacional. A outra igreja, a qual eu ajudo no trabalho dos embaixadores do rei, abraçou os meninos, levando os meninos para o acampamento nacional, e a gente começa a observar o cuidado e o amor de Deus. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor para trabalhar, os desafios, irmão Salustiano, irmã Ana, a gente passa por cima, porque Deus está conosco. Ele conhece os nossos corações, ele conhece o amor que nós sentimos pela nossa organização missionária. E ele conhece também o amor que nós temos pela obra, que não é nossa, a obra é do Senhor. E aí, durante, né, o dia, eu me deparei com uma outra situação. Eu fui num sepultamento, e nesse sepultamento, o marido tinha... A esposa dele partiu para a glória. A esposa dele estava ali naquele caixão, e ao lado estava família, os familiares e amigos. E aí, durante aquele momento, né, de fala dos presentes, dos pastores estavam ali presentes, e eu olhava para aquele líder imaginando que aquele líder era o cara, era o diferencial. E aí eu pude descobrir que aquele líder era só um grãozinho também de mostarda perto da esposa. Porque a esposa, além de ser líder de mensageiras do rei, era uma esposa também que dominava sobre a organização Embaixadores do Rei. Era uma esposa presente, que o tempo todo estava junto com o marido, acompanhando toda a trajetória, se dedicando ao trabalho missionário. E as palavras foram tão edificantes naquele momento que as pessoas que estavam afastadas do evangelho estavam ali sendo impactadas por tanta mensagem, por tantas palavras maravilhosas em relação à conduta daquela mulher que estava ali naquele caixão. E eu me deparei num curso de capelania, onde o capelão falou assim, cemitério é um viveiro, é um local onde nós temos que levar a palavra e os corações estão sensíveis para ouvir a palavra de Deus. E nós, conselheiros e embaixadores do rei, nós temos que ter esse coração de pensar e abraçar cada vez mais, não somente o ministério da nossa organização Embaixadores do Rei, mas o ministério paralelo, o ministério de capelania. Seja capelania aos enlutados, capelania escolar, porque nós temos o conhecimento, além da palavra de Deus, mas nós temos aqui, ó, os nossos manuais, manual de conselheiro, onde nós, ó, nos aprofundamos, estudamos. Nós, o tempo todo, estamos ali acompanhando os meninos, estudando a Bíblia com os meninos,
estudando as tarefas dos nossos manuais. E outra coisa que eu vou falar para vocês, quem está mais por dentro, está mais antenado, a gente está vendo aí as lutas que são para que o foco seja desviado, mas que a gente possa permanecer firme, firme na palavra, firme, amando a nossa denominação, suprindo, dando cobertura espiritual para o nosso coordenador nacional de Embaixadores do Rei, irmão Fabiano Lessa, que nesse momento está viajando, orar pelos nossos departamentos convencionais, algo que eu sempre falo com o irmão Salustiano e com outros líderes. O Brasil não está restrito apenas à região sudeste. O Brasil tem a região sul, tem a região nordeste, tem o centro e tem o norte. Vamos olhar para o norte, vamos olhar quando o irmãozinho levantar o braço e falar assim: meus irmãos, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do apoio de vocês, eu quero encaminhar pelo menos um embaixador do rei para o acampamento nacional de verão dos embaixadores do rei, que nós possamos ter essa sensibilidade de adotar um embaixador do rei da região norte, para que venha ter essa experiência como outros embaixadores do nosso país para conhecer o nosso acampamento nacional. Então essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Cristiano, é só uma coisa, acabou de entrar aqui o nosso pastor lá de Uambo, pastor Dédalo, e eu projetei aqui o mapa, né, onde a gente observa aqui, ó, a gente está vendo aqui o Maranhão, né, está vendo Rondônia, e está vendo lá do outro lado, né, lá do outro lado, a gente chega até Angola. Então, a gente está fazendo todo esse trajeto, e nosso último encontro, teve gente lá em Portugal, em Espanha, mandando mensagem para cá. Então, a gente está aí, ao alcance do mundo. Então, a gente não está preso aqui apenas no nosso mundinho, né? A gente tem aqui um vasto campo e com muita gente espalhada, você vê aí. Pastorzão Dédalo, tudo bem? Eu não sei se ele está sozinho ou está acompanhado lá, né? Geralmente ele está com a esposa dele, a nossa irmã Joana. E é com a dificuldade de 4 horas de diferença. Essa hora, lá em Angola, olha, são 4 horas a mais. 4 horas a mais. Então é muito esforço, né? Eu não sei se ele pode... Pastor Délalo, está na escuta? Bom dia, boa Olha, noite. Joana. Bom dia. Pastor Délalo ainda não está, mas daqui a nada ele se junta. Tá bom. Espero Então que tá aí a estejam todos esposa, bem. grande, né? Hoje Ela me perguntou, Ana, nós podemos liderar como mulheres? Por favor, onde o homem não está, o homem não consegue fazer o trabalho, né? Vocês fazem com perfeição. Lembrando, a Ana sabe disso, que a nossa organização ela começou nos Estados Unidos com força feminina e veio para o Brasil e foi apoiada aqui no Brasil, força feminina. Então, lá nos Estados Unidos, não conseguiram dar conta do recado, os homens tentaram pegar e não conseguiram, as mulheres tomaram de volta. Então, elas estão sempre presentes, elas são top. E eu tenho aqui o privilégio de trabalhar com nossa formação de conselheiros, nosso curso, tem espaço para as mulheres, sim, abertura total, e a gente criou um grupo de apoio, de acolhimento às mulheres conselheiras. Vou explicar por quê. Porque as mulheres passam por muitas dificuldades, às vezes por certos bloqueios, né, onde tem ainda alguns pensamentos, aqueles sentimentos machistas, nós, porque são os homens aqui. Olha aí a Joana aí, toda cheia de vontade, a 1h da manhã. Que legal te ver. Esse sorriso, esse casal é um casal lindo. Eu olho para eles e eu falo assim, meu Deus do céu. E os jovens que estão ali fazendo o trabalho, né? E assim, não se importando, né, com as dificuldades, com a distância,
com todos. Imagina, vocês estão aí no norte com dificuldade. Agora, pensa em dificuldade maior, porque aqui no Brasil a gente ainda consegue mandar material, vocês têm acesso. E lá, tão longe, como é que fica? Então, a gente tem que vencer essa barreira, vencer esses obstáculos. E, voltando aqui às mulheres precisam de um acolhimento, de uma sustentação, de uma orientação maior, até psicológica, muitas vezes. Então, eu tentei fazer, estou ainda tentando, tenho aqui no nosso grupo, no nosso DCE Carioca, alguém responsável, uma conselheira, esposa de um dos nossos assessores da diretoria do DCE Carioca, né? E ela é psicóloga, e ali está nesse grupo para dar esse apoio, esse suporte. Em paralelo, a gente está fazendo também um suporte em todas as áreas, não só para as conselheiras, mas todos nós que precisamos de um suporte na área jurídica, na área médica, no trato com neuroatípicos, com essas dificuldades que temos com PCDs, com crianças com outras dificuldades, né? Maiores dificuldades, relacionamento em casa, tudo isso daí a gente tentando trabalhar. E a gente faz isso aqui não somente para o DCE Carioca, a gente vai usar isso aqui como um acesso a todos que queiram participar. Vocês são bem-vindos, Reinaldo, Fábio, Lunardi já está aqui, Lunardi da casa, Delo, Joana também estão conosco, Cristiana, a hora que quiser, à vontade para trazer essa experiência, essa troca, né? Gostei aí, Reinaldo, testemunho, o Salustiano aqui com a esposa, né? Então, agraciado com a esposa aqui presente. Então, isso faz diferença. Quando nós nos reunimos, quando nós resolvemos estudar, nos desenvolver, aprender, para fazer isso acontecer. Olha quantos estiveram presentes aqui hoje. Tivemos a presença do coordenador nacional, pastor Fabiano Lessa, que, embora estando de viagem, passou aqui e deu um alô, né? Tivemos aqui o nosso vice-coordenador, Marcos Joaquim, também impossibilitado, mas veio aqui, deu um alô. Tivemos aqui, Joana, um angolano lá de Maculuço, lá da IEBA, que é o pastor Cláudio, veio aqui e deu um alô. Ele está na escola, mas durante a aula ele deu uma fugidinha ali, deu um alô, não podia falar, mas deu um alô para a gente, que é o Cláudio Benjamin, pastor hoje, foi meu colega no seminário Betel, aqui no Rio. E a gente frequentou a mesma igreja lá no Maculuço, lá em Luanda, naquela igreja lá, a IEBA, né? São os primos, né? Sim. Mas, assim, muito legal, muito bacana mesmo ver vocês todos aqui. Estou muito feliz. Como eu disse, né, está sendo gravado, então outros terão oportunidade de ver, ouvir o que vocês falaram aqui, e tem uma pessoa com a mão aí levantada aí, a Lúcia. Eu acho que é a Lúcia que está com a mão levantada aí, e o Salustiano. Então, podem falar aí, fiquem à vontade. Fala, Ana. Em ordem alfabética, Ana Lúcia. Perguntou? Levantou a mão aí? Tá difícil? Também. Salustiano, você está sem o som, liga o som aí. Tá me ouvindo? Liga aí, aperta o botão aí. E o meu? Eu apertei, mas não tá indo, não. Agora tá indo, irmã Ana. O seu tá, o dele não. Tá indo? O do Salustiano Tá. não. Então tá. Eu estava falando para a irmã que ela perguntou se a gente pode coordenar. Eu estou falando que não só pode, como deve. Aí, Joana. Eu coordenei o ano passado, mas por problemas de saúde, tive que fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, tive que entregar. Mas foi um prazer. Como o irmão falou, das dificuldades são muitas,
mas a mulher está acostumada com dificuldades, né? Isso para ela faz parte do dia a dia. Então, a gente trabalhou, a gente enfrentou as dificuldades, eu só me afastei, porque, infelizmente, hoje não colaborou comigo. E estou há 4 meses me recuperando, mas agora, dia 23, a gente já está de volta, a gente está indo para uma capacitação perto de Guajará-Mirim, e a gente não para, não. A gente está aqui. E se você tem vontade com o seu esposo, eu a incentivo, vá em frente. Amém, amém. Muito legal, a Joana e o Dédalo estão ali, com dificuldades, não tem muito recurso, você vê, até para o louvor, né? O inário dos embaixadores, e eu achei interessante, a gente estava cantando o hino, né? Veja como o brilho nos olhos, a gente vê, é muito diferente, né? A gente cantar aqui o hino, as pessoas não dão muito valor, mas quando eu vi, olha aí o casal top aí, ó. Casal, é o casal aí, são os artistas aí, ó. Olha lá. Top. Muito bom. Pastorzão, tudo beleza? Aí está. Beleza, beleza, pastor Djalma. Aí quando eles estavam cantando, eu vi a Joana cantando junto o hino. Sendo embaixador, eu quero ser leal a Cristo Rei. Então, assim, que eles fossem acompanhar algo totalmente novo, né? E prazeroso. É prazeroso você ver isso. Irmãos, não, a gente às vezes não consegue, que tem tanto às mãos, está tão fácil para a gente, e alguns que não têm, né? Que precisam de um pedacinho, e você tem sobrando, dê, né? Chega lá, o Reinaldo estava precisando, estava com R$ 50. Reinaldo, se eu tivesse nessa época, se eu te conhecesse, se você tivesse precisando, eu ia te dar os R$ 50 daqui, ia mandar para o teu Pix. Ó. Toma aí, Reinaldo, faz a obra, cara, sabe? Porque é isso que a gente tem que fazer. Um ajudar o outro. Um ajudar o outro. A gente tem que fazer isso, e como disse o Cristiano, é de forma integral. É isso mesmo. É integral, e é em todos os aspectos. Não é só ficar no nosso mundinho aqui, tá tudo bem, né? Mas e aquele que não tem? Como a gente pode atingir aquele que não tem? A minha embaixada tem, a gente coloca isso para eles, né? Sabe que se depender somente deles, não vai, nós temos que incentivar, colocar isso para eles, com o sustento de 2 missionários, a gente tem 2 missionários, tem um na Amazônia e um lá no sul, no Rio Grande do Sul. Então, tem lá uma mensageira e tem um embaixador lá, que é um casal que faz o trabalho na zona, toda a região ribeirinha, na Amazônia, embaixador do rei. Então, a gente ajuda, é pouco, mas mantém um pouco daqui, um pouco dali, a gente consegue sustentar. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga atingir aquele que está lá distante, né? Que às vezes está perto até, né? A gente acredita que está bem, bem ali, mas está precisando. O Lunardi está em Itaboraí. O Lunardi está aqui. Por que ele está aqui conosco? Né? Então, veja, a gente tem que dar essa assistência, a gente tem que trabalhar junto. E a gente tem que quebrar as barreiras do mesmismo, sabe, do comodismo, de sentar no nosso sofá e sair. A igreja já quer dizer isso, na eclésia quer dizer o quê? Não é verdade? É para fora, não é para dentro. Então, o significado verdadeiro é esse. E a nossa missão é: qual é a ordem do rei? Ide. Ide, sai, vai, anuncia, fala, faz, ajuda, Amém. leva. Se você não pode ir, a tua oração vai. Se você não pode ir, a tua ajuda financeira vai, né? É isso. E aqui é nosso. O que mais? Cardoso Salutiano. Neto. Opa. Djalma.
Saudações, Não, embaixadores. salve. Eu fico imensamente agradecido, feliz de participar. Isso aqui está dando injetando na gente mais ânimo, principalmente para continuar, né? Lembrando também, Cristiano, irmão de Djalma, eu e essa carioca que veio aí há muito tempo para cá, de São João do Meriti, fazemos hoje 27 anos de casado. Oh, meu né? Deus! Que glória! Né? No dia 15 de maio. E, de fato, irmão Djalma, eu concordo com o irmão Cristiano, com uma situação muito interessante em relação a essa lacuna do GAM, que eu ainda não sei, eu sei que o Vitor está trabalhando com isso, e não entendi por que deu atraso em janeiro, mas eu trabalho com o Instituto Médico Legal e vejo, na realidade, a grande tragédia, que é rapazes entre 14 e 25 anos, né, vindo parar nas nossas mesas. Eu sei que aí no Rio de Janeiro são 7 MLs e é uma situação bem mais caótica do que aqui. E, infelizmente, eu não vejo nenhuma campanha, né, e principalmente por parte de nós batistas, estamos ficando muito silenciosos, né, vendo os homens cada vez mais morrerem de vários tipos de situações, né, principalmente no caso da violência, né, e o inimigo vem trabalhando desde cedo, né, para fomentar, para puxar, para vir, mas a gente tem essa esperança de melhoria, né, e estamos tentando dia 23 agora, numa região remota lá, que não tem, para tentar fazer com que inicie as primeiras embaixadas numa associação que ainda vai se formar, para que aqui são 6, né, no estado, só 5 associações nós temos, então a gente está precisando melhorar esse aspecto aí. Recebemos agora o Vitor Felipe, o marinheiro, um sargento da Marinha aqui na PIB, ele é aí de Guaipi, né, dessa parte fluminense, e também era coordenador aí na Associação Betel, e acho que chegou na hora certa, né, para dar esse apoio para a gente aqui, e estamos buscando fazer o melhor possível, né. Gostaria que os homens fossem mais sensíveis a isso, principalmente para formar mesmo, para continuar essa parte juvenil, porque eu tenho relatos até tristes. Trabalho com Cristiano, um colega que foi no Acre, ele chegou ao ponto de ser plenipotenciário. Hoje, toca tambor na Ubanda. Meu Deus. Por causa dessa lacuna na hora do Exército e não ter tido um GAM para apoiar, né? Mas está em oração. Canta o hino, tudo como a gente, mas, infelizmente, fez essa apostasia aí, por enquanto. Mas é da minha equipe, estou orando por ele. Amém. A gente tem essa dificuldade hoje. O GAM agora deixa de ser GAM e passa a ser Valente R. Então, nova nomenclatura, vamos ver nova roupagem, uma tentativa de fazer acontecer, né? Esperamos que realmente que isso aconteça, né? Porque tem muitos grupos paralelos se formando também, tentando substituir preencher essa lacuna, mas é complicado mesmo. É muito complicado. Tudo é muito complicado, a gente vê a estruturação, a organização, a manutenção disso, né? E nós mesmos, a nossa organização passa por dificuldades muitas vezes, né? E às vezes incompreensão de alguns pastores também, que tentam por outro viés, por outro caminho, dizendo que a organização é retrógrada, que isso daí não atrai mais os meninos, e a gente vê que não é verdade. Muito pelo contrário, né? A gente vê crianças ou adolescentes que a gente não faz ideia cantando hinos àqueles supostos retrógrados, né? Então é isso. Cristiano? Eu quero aproveitar a oportunidade também, e eu tenho certeza que o irmão Fábio de Minas Gerais vai encaminhar essa mensagem para o pastor Edemilson, coordenador do ECR Mineiro, a importância da esposa do pastor Edemilson no encontro regional de embaixadores do Rede Sudeste. Ela ao lado do pastor o tempo todo, no momento da organização, no momento durante o evento e após o evento. Eu queria mencionar porque é uma mulher o qual eu olho e eu vejo assim como um grande referencial na nossa organização Missionária Embaixadores do Rei.
O pastor Edmilson, 1001 utilidade, né? É um homem que trabalha nos eventos lá de evangelismo dos Homens Batista Mineiro, trabalha com a Organização Missionária Embaixadores do Rei, mas ao lado dele tem uma grande mulher que está ali, junto com a família, acompanhando o marido nas atividades. Então, eu quero mandar meu abraço apertado para o DCR Mineiro e também não poderia esquecer, né, de mencionar o irmão Douglas, que é o nosso coordenador do DCR Fluminense. Um homem simples, um sorriso largo, uma simplicidade em pessoa, e que o irmão Lunardi possa transmitir o meu abraço para o nosso coordenador do DCR Fluminense. Que bênção. É um homem assim com o qual eu olho e eu tenho muito que aprender com ele. E Cristiano, lembrando que a esposa do pastor Edmilson, ela estava com problema de saúde, né? Sim. Lá mesmo assim, presente. E acompanhando, e presente. Presente, participando, né? Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim. Hoje, um dia muito especial, e dizer para vocês o seguinte, que a nossa capacitação, ela tem portas abertas aqui. Querendo participar, é só entrar no grupo de capacitação e ficar conosco, e quando quiser interagir ou trazer outras pessoas para participar conosco, é só entrar no grupo, que vai receber material, vai estar aqui com oportunidade de fala, enfim, ajudando, porque aqui um ajuda o outro, né? Amém. Essa troca, você vê aí, não tem, como eu disse, não tem barreiras, tá? Aqui não tem o DCE Fluminense, o DCE Carioca, aqui não tem a CN, aqui tem todos. Aqui tem todos. Cada um com sua organização, com seus recursos, com as suas sugestões. Aqui a gente tem um estudo diferenciado, particular, por exemplo, para cada localidade. Às vezes eu quero implantar uma embaixada numa comunidade, mas ela tem características diferentes de outras. E a gente tem que entender que a análise do entorno da igreja, do entorno ali na comunidade, para que a gente possa fazer com que a embaixada surja com solidez. Então, cada um tem uma característica diferente. Não é a mesma coisa lá em Uambo, né? Você chegar em Uambo e querer colocar, né, aquilo que é feito lá em Itaboraí. Itaboraí também é diferente, uma embaixada no Rio de Janeiro, na cidade, no centro, é completamente diferente, voltada ali, né? Ali, Reinaldo, Fábio, aqui a Ana, né? Aí o Salustiano, é diferente. Cada lugar tem a sua característica, tem uma forma de interagir. A exemplo do que aconteceu com a Segunda Igreja Batista de Pilares, com o pastor Leonardo. Fizemos o quê? Uma análise do entorno da igreja, da comunidade, e a primeira entrada foi com um festival de pipas. Sabe o que é pipa, né? Papagaio, pandorga, bolacha, qualquer coisa assim. Eu não sei como o Dédalo chama aí essas... papagaio também? Eu não sei se é papagaio, como é que é? Em Angola, eu não lembro sim. agora. Angola é papagaio mesmo. Djalma, posso fazer uma pergunta para o Dédalo? Faz aí? Ué, tá aí, ó. Ô, Dédalo, qual a sua dificuldade em relação a materiais? Tem alguma dificuldade? Todas. Materiais da organização? Sim, Cristiano. Temos toda, conforme disse o pastor Djalma, temos material, mas graças a Deus, por meio deste grupo, estamos a ser atendidos, assim, de forma paulatina. Conseguimos uma metade e estamos a começar com o projeto. E aí, pronto, a cada gota d'água que vai caindo, a gente vai aproveitando para dar continuidade. Amém. Dédalo, quando eu for aí, eu quero comer bolinho de chuva. Sabe o que é bolinho de chuva? Sei sim, na Cuco tem. Ah, então tá bom.
Vamos para lá, vamos aí, Cuco. Maravilha. E um cafezinho, hein? Um cafezinho também. Legal. Ótimo. Bacana. A gente está com dificuldade em Moçambique. Moçambique está passando por muita dificuldade, tá? Muito mais do que Angola, né, Dentro? Aí a gente sabe como é que está Moçambique. A gente tem que olhar sempre assim. Aqui está difícil, mas lá está praticamente impossível. Aqui está ruim, mas ali não tem, né? Quando o Cristiano perguntou sobre os manuais, eu falei, todas as dificuldades ali, né? De chegada do material. Mas a gente vai fazendo isso aí, como ele disse, paulatinamente, né? Vamos lá, aos poucos. A gente está enviando um PDF, material, e eles vão absorvendo aos poucos, né? Até a gente conseguir fazer a entrega. Então, estou tentando articular de alguma maneira, porque o AMBO fica ainda distante de Luanda, né? Para chegar até lá esse material. É claro que não é tão difícil assim como poderia, né? Até que não é tão mais difícil, porque ainda tem alguém que sai no avião, que pode chegar até lá, né? Mas imagina, fosse de navio e tal, ou de camelo, ou de cavalo, porque aí sim seria muito complicado. Então, mesmo estando tão distante, a gente está falando agora aqui com 4 horas de diferença de horário, e a gente fala como se estivesse falando aqui do lado. Então, agradeça a Deus por isso. Amém. Eu lembro que quando eu estava em Angola, logo quando eu cheguei, eu estava numa fila, numa cabine telefônica, esperando a minha vez para falar 5 minutos e pagar $50 para falar com a minha esposa. Depois tinha o Skype, que era ficava aquele complicado para falar, e agora a gente fala assim. Veja, essa aí é a modernidade, a gente tem esse acesso. Vamos usar esse acesso para melhorar. Dédalo, Joana, vocês são top e vocês têm tudo aqui, tá? Amém. Ana Lúcia, gostei de ver, né? Aí, nos 27 anos de casados aqui, nesse grupo conosco, né? Podia estar em outro lugar, num restaurante e tal, e estão aqui, mas estão juntos. Isso Amém. é muito legal. Fábio, abração aí. Reinaldo, muito bom testemunho. E volto a dizer, vocês vão receber, tá? Vão entrar aqui, então, o contato de vocês para colocar nessa capacitação para a gente fazer essa troca e precisar de apoio, de suporte, a gente está aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, então, eu vou ter que dizer tchau, né? Eu vou ter que dizer. Ai, ai. Assim, muito bom mesmo. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo que nós vimos aqui, por essa troca, por esse exemplo de luta de cada um de nós aqui, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque até aqui tu tens nos abençoado, nos ajudado. São tantas dificuldades para alguns, mais do que para outros, Senhor, mas tu tens nos sustentado, tu tens dado ao Pai, a cada um, aquilo, Senhor, a porção que necessita para continuar a tua obra. Que tu, Pai, possa nos ajudar a entender cada vez mais aquilo que, ó Pai, tu queres para nós, para nossas vidas, e que tu nos sustente, Senhor, que tu nos encha da tua compaixão pelas almas que se perdem, Senhor. Amém, Senhor. Que tu, ó Pai, nos fortaleça para que nada venha a nos fazer desistir. Amém. Que possamos estar firmados, ó Pai, na rocha, em teu Filho, Pai, em nome de quem nós oramos, agradecidos por tudo e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Muito Amém. bom. Muito bom. Então, muito obrigado a todos e volto a dizer, hein? O Lunardi está ali, ó, tem um leão atrás de você aí, Lunardi. Você vai baixada. Legal. Djalma, já tirou aquela foto oficial já? Essa foto, ela tá aqui, porque tá gravado, não esqueça, mas eu vou apertar o botão só porque você falou. Então, dá aquele sorriso. Cadê o Fábio? O Fábio tá escondido ali.
Fábio não quer aparecer porque, É que olha, Minas está muito frio. ele tá na cama. Ele deve estar de pantufinha e tudo, toquinha. Tá bom, Fábio. Vamos lá. Vou apertar o botão, hein? Ó, 1, 2, 3 e já, hein? Ih, rapaz, eu acho que agora foi, hein? Agora já era. Benção. Tá feito aí. Então, nós fizemos aqui uma foto. Essa foto, ela vai ficar no grupo, tá? E quem vier, tá bem-vindo, volto a dizer, tá? Quem vier está bem-vindo, é bem-vindo aqui. Amém. E vocês vão ter aqui também a gravação, o acesso, né? A gravação, tá? A gravação da reunião. Deixa eu ver quem faz. Alair disse, desculpe, Djalma, hoje eu não vou poder participar. Estou resolvendo uns assuntos. Aí, tá aí. Alair, gente muito fina. Então, bacana. Gente, então foi um prazerzão, mais uma vez. E até a próxima. Toda sexta-feira, estamos juntos aqui. Valeu, meus irmãos. Boa noite. Fiquem na paz. Obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tchau, tchau. Saudações, embaixadora. Tchau. Tchau.